Daqui para frente, ou santos ou nada. Fala, meus hereges favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Fernandes, está iniciando mais um Ou Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. E hoje com duas convidadas especiais, para nós falarmos sobre Santa Rita. Então fique conosco que eu tenho certeza que até o final desse podcast você vai estar amando Santa Rita de uma forma que você nunca amou na sua vida. Fala, nossos telespectadores, sejam bem-vindos a mais esse episódio que, como o Daniel já introduziu, né, vale muito a pena vocês acompanhar aqui. Vai ser bem interessante, né? Uma perspectiva diferente do que a gente é acostumado a ver, né, da vida de Santa Rita e tudo mais. Então, fique aí conosco, né, permanece, né, que nem eu gosto de brincar, né, permanece conosco. Não é o pão da vida nosso pai, mas é vocês aí mesmo que está nos acompanhando. Então, por favor. É isso, então roda a vinheta. Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. E agora sim, já com as nossas convidadas, né? Deus abençoe primeiramente por vocês terem aceitado falar sobre Santa Rita, por vocês estar aqui conosco. E que, como a gente já brincou aqui no início, é uma conversa, então não precisa ficar nervoso não. Então vamos que vamos. É difícil, mas vamos lá. Bom, eu me chamo Dani, né? Sou da comunidade São Judas Tadeu, da paróquia São Judas Tadeu. Movimento, faço parte do movimento Eficácia. Começou em 2013, para honra e glória do Senhor, né? Graças a Deus está firme e forte. Dando para a graça de Deus. Falar de Santa Rita é um privilégio, é um amor. Na minha vida, ela surgiu, para ser bem sincera, não conhecia, não sabia, né? Eu muitas vezes peguei um panfletinho na igreja ou em outros lugares que me deram, mas a verdade verdadeira é que eu não conhecia e não era devota dela. E quando a gente foi convidada para participar, né, foi a minha irmã Nádia que suscitou esse mover no coração dela para a gente se reunir. A princípio, nós mulheres aos pés da cruz para estar rezando. E ali o Senhor foi nos cativando e a gente foi se apaixonando. E eu fui estudar a história dela, fui conhecer a história dela. E o que mais me chamou a atenção é a vida dela. Eu me apaixonei. Então,
me tornei devota dela não porque em busca de um milagre nem algo do tipo, mas simplesmente pelo modo dela de viver, de amar a Cristo, foi o que me preencheu e me faz todos os dias me apaixonar mais por ela e querer aprender mais com ela a amar a Jesus. É isso. Tarde, chamo Thaís, eu faço parte da Paróquia Santuário de Espírito Santo e o Padre Rogério é uma comunidade. Sorteio, onde o nome sorteado foi Santa Rita de Cássia. Eu participei algumas vezes do e me apresentaram Santa Rita. Bem difícil da minha vida. Bebia muito. Eu conheci Santa Rita pela história dela, né? Porque ela veio com Jesus, fé de confiança em Deus. E a vida dos santos nos mostra que não são coisas sobrenaturais, coisas do nosso dia. Não é diferente do que eles viveram. Só que a diferença maior da santidade deles é a perseverança e a confiança. E muitas vezes nós fraquejamos. Eu, como uma cristã, me apaixonei pela história dela, pela entrega dela, pelo amor dela por Jesus. E hoje eu faço parte da comunidade Santa Rita com muito amor e vejo que todas as cenas que eu fiz agora é um que eu posso fazer. Gratidão a Jesus primeiro. E a intercessão de Santa Rita. E meu marido também. Hoje é devoto de Santa Rita. Para honra e glória do Senhor. É como nós pudemos observar, então essa é mais uma série, Aprendendo a Ser Santo com Santa Rita de Cássia. E não tem como você falar sobre Santa Rita sem você não se emocionar, porque a história dela é perfeita, né? Quando você olha para uma história de aquela que se doou inteiramente a Jesus, né? E independente das dificuldades que ela passou, quando você olha ali, né, até mesmo nós vamos chegar nesse ponto aí, mas é só um adendo já, na entrega, né? Não somente do marido, dos filhos e tudo isso, e a perfeição, né? Quando você olha para ela, você fala, gente, como não querer ser como Santa Rita? Eu, particularmente, acho que a parte mais interessante assim, da vida dela é que ela consegue abranger todas as vocações, né? Ela foi mãe, né? Ela foi casada, esposa, mas depois que o esposo e os filhos morreram, né? Ela foi convento, né? Então, assim, ela também é religiosa. Então, ela consegue abranger todos os tipos de pessoas, assim, os católicos leigos, religiosos, sejam eles casados, né? Então, assim, é bem interessante, né? Essa questão de Santa Rita. E um outro ponto importante também, né? É o fato dela ser a santa das causas impossíveis, né? Então, isso são pontos, assim, bem interessantes, né? Que a gente consegue levar para a vida. Então, você pode estar se perguntando, né? Será que convém eu ser devoto de Santa Rita? Acho que sim, né? Você chegou até aqui, então vamos nessa. É algo que, estudando a vida dela, né, sempre cativando a gente, a mãe dela recebeu um milagre, porque ela foi receber na velhice, né? Quando eu estudei e descobri que a mãe dela teve quase aos seus anos, né? Eu falei, meu Deus, isso não é milagre já, ela gerada, né, nessa idade, que seria então? Mas algo interessante também que acontece, né? Logo após, tem muitos relatos, mas relatos que me marcam muito, quando ela bebezinha, os pais na roça, para ela embaixo de uma árvore e foram trabalhar. E dali eles olhavam ela, né? Mas no decorrer eles perceberam muitas abelhas. E durante ali o trabalho, um dos trabalhadores se feriu gravemente, cortou a sua mão. Então ele sai correndo para ser socorrido. Quando ele percebe as abelhas rodeando o neném, ele vai lá e fica sacudindo. As famosas abelhas brancas que falam, que até hoje estão lá, né? No quarto, dizem que era que ela viveu, e às vezes aparece lá no santuário onde ela reside o corpo dela hoje. E aí
ele sacode e ele mal percebe. Foi o primeiro milagre. Acontece que quando ele sacudir, a mão dele fica novamente perfeita. Ali o Senhor já concede um milagre, tá? Né, ela sendo bebê. Aí você vai estudando, você vai vendo que ela em todos os, né? Porque os pais já consagravam, assim como a Virgem Maria, né? Foi toda, mas os pais também tiveram essa consciência, né, de que ela era um milagre. Ela foi, conta também que a mãe recebeu a visita de um anjo, que disse para ela em sonho que ela conceberia, que ela ia receber aquilo que Deus havia prometido. Então, fala, né, Santa, ela teve, tanto que ela tinha na sua juventude esse desejo. Ela queria, ela se mortificava, ela fazia muitas coisas, tanto que ela pediu um quartinho fora dos pais, né? Para fazer isso, porque ela tinha na cabeça dela que ela já ia ser religiosa santa. E quando os pais chegam e falam para ela, vamos se casar, filha, porque ela era a única, eles não queriam ela sozinha, eles só, já, né? Ela adolescente. E ela, revoltada, mas ela não podia dizer por obediência, e ela vai, se retira para rezar lá no seu quartinho e vai falar com Jesus. E ela diz para Jesus, mas Senhor, o Senhor sabe que eu já fiz uma promessa, você é meu esposo, né? E Jesus fala para ela, quero que teu pai e a tua mãe. E aí ela fala tudo. E ela volta para a sala, né? Engolindo com, né, tudo aquilo que era dela. Papai, seja feito aquilo. Então, ela desejava, ela amava tanto a Deus que ela fazia toda a sua vontade. Amar a Deus e assim é o próximo. Ela ensina até o. E eu acho que um dos pontos interessantes, né, assim como a senhora acabou de comentar, é a questão do que muitas vezes a gente olha para Santa Rita de Cássia da mesma forma que a gente olha para Santa Teresinha, por exemplo. É uma docinha, não sei o quê, né? Aquela santa simples, né? Só que a gente percebe que a Santa Rita, ela tem um temperamento muito forte, né? Então, Uma das coisas, eu fui estudar algo dela, perdão de te cortar, ela era baixinha, fala que da estatura baixinha, porque ela era homem, né, que ela sacudida, ela sacudida, o que ela tinha para falar, ela falava, o que ela tinha para resolver, ela resolvia. Agora, daí a gente vai imaginando, né, imagine o quanto ela não fez lá em Cássia, né? Então, daí é esse ponto que é importante, né, porque a gente consegue perceber que por mais que ela tenha um temperamento muito forte, ela conseguia não desrespeitar ninguém, né? Então ela levava em primeiro lugar os mandamentos de Deus, né? Então se o meu pai tá fazendo isso, por mais que eu queira bater de frente, não sei o quê, então eu vou respeitar eles, eu vou obedecer, né? Ela tinha essa característica da obediência muito forte, né? Na vida dela, né? Isso que é bem interessante. Percebi. Não, tá lindo. Algo também que há pouco tempo em Minas Gerais e Cássia. Desejo, a gente foi pedindo para ela e deu certo. Tanto que um membro do nosso movimento, o seu Acácio, que mora na Argentina, foi ele que nos falou desse seu pai, família lá, é Santa Rita de Caldas. Eu voltei de lá muito mais apaixonada. Eu falava assim, ó, quero ir em Cássia um dia, que Deus me... Mas tá bom, Santa Rita de Caldas. Aí, chegando lá, uma das coisas encantada, além a réplica dela, ter lá uma relíquia, tá? É muito importante. Ao olhar as estações da Igreja de Cristo, tem a estação da vida dela, à medida que tem a estação de Jesus. E você vai olhando a vida dela ali, você vai vendo que ela seguiu todos os passos. E ela desejou profundamente, no mais profundo da sua alma, viver. Então, você olha assim para a vida dela e fala, não, mas eu não aguento, né? Às vezes eu penso, Jesus, a vida de Santa Rita, ó, o que eu tô passando já não tá muito fácil, né? Imagina a vida dela, né? Mas assim, é um modo que a gente vai encontrar mais próximo da gente, né? O povo que viveu todas as estações que nós vivemos. Mas ali você vai vendo que cada estação da vida dela tenha essa profundidade. E ela desejou seguir o mestre, né? A olhar para a vida dele, seguir os passos.
Eu falo assim, tanto de Maria, porque ela se moldou nos moldes de Maria. Porque quando você olha para a vida dela, você olha para Nossa Senhora, o sofrimento, você entende que ela desejou tanto a Jesus que Nossa Senhora foi dando, foi ajudando, porque todo tempo ela estava ali. Então, isso moldou. Então, a gente olha assim, olha, se ela conseguiu nesse espaço, né, é possível ali você vê um sinal, um traço, é possível. Sim. Nesta vida, como a Thaís ia dizendo, né, Thaís? No dia a dia, nas pequenas coisas, porque ela foi mortificando a sua carne, né, se contrariando, porque ela queria ser santa, ela queria se enfiar lá dentro do mosteiro e ficar lá, né, do convento lá e ficar lá. Só que Deus falou, não, tá? Você vai primeiro obedecer seu pai. Imagine para ela, na carne dela, a revolta que foi isso. Primeiro é Jesus. Depois, quando no convento, ela é dada, porque ela não pode entrar no convento, porque naquela época não se permitia mulheres viúvas dentro. Era uma atrocidade. Primeiro que a irmã, em primeiro lugar, ficou assim, relutante, que vão dizer, nós vamos ser, talvez, se opor contra elas, né, naquela época, das coisas que aconteciam, a mulher não tinha voz nem, né, tanto que muitas vezes ela foi retirada pelos cabelos da mesa, que ela ia opinar na conversa, né, dali, da situação, porque os poderosos, né, que é a família de Paulo, o marido, e como então? Como então? Mas, aí, diante do crucificado, se dobrava, rezava, colocava. Uma das coisas que mais eu aprendo com ela é isso. A hora que tudo tá bagunçado, a hora que tá lá, diante de Jesus, de joelho, Jesus, eu uno essa contrariedade, essa coisa que tá aqui querendo me engolir. Porque enquanto ela não alcançava aquela graça interior para ela sair do quarto para poder, né, enfrentar os leões que estavam lá fora, ela não. A mesma coisa que Jesus fazia, retirar, né? Então, a gente vai vendo como não amar a Jesus pelos traços da vida dela, como não ir até Jesus e a Maria se você não aprender, porque você fala assim, poxa vida, olha quanta santidade, olha quanto amor, e é nas coisas do dia, né? Então, falar de Santa Rita para mim é tanto que não dá nem, acho que a gente ficaria o ano inteiro e a gente falaria tudo. É muita coisa. Mas é uma das coisas que a gente brinca toda vez que a gente começa o podcast. Começar é difícil, mas para acabar é mais difícil ainda, porque a gente não quer acabar. Se deixar, a gente vai falando, daí tem vez que chega o podcast, daí passa tempo que você não percebe. E a hora que você vai ver, fala, nossa, foi tudo isso e parece que eu não falei quase nada ainda. Né? Mas uma das coisas interessantes que vocês colocaram já, né? Santa Rita, ela foi aquela que foi prometida a casamento. Então ela foi em obediência aos pais, ela casou. Quem foi o marido de Santa Rita? Só que não. Fala um pouquinho, Thaís, que falou, você sabe. Eu me espelhei nisso, claro, né? Ele era uma pessoa muito ruim. Era só a questão da bebida, como o caso do meu marido. Mas Santa Rita teve a perseverança, né? A obediência em Deus, como o momento de retirar e orar, momentos de entrega, de verdade, acreditar naquilo que você está rezando, está pedindo. Hoje em dia eu vejo que as pessoas pedem, fazem novena, mas muitas vezes não acreditam naquilo para quem eu pedi. E esse é um ponto que marcou muito a minha vida com Santa Rita. A questão dela confiar que toda aquela situação ruim com o esposo ia ser mudada. E eu trouxe para dentro de mim cada vez que eu ia lá no movimento delas, em sexta-feira, participar da novena, ouvia um pouquinho das histórias de Santa Rita e falava, mas se foi na vida de Santa Rita, vai ser na minha vida. E assim foi, né, com os filhos, né, coragem dela pedir para que Deus levasse, né, para que os filhos não cometessem o pecado da vingança, né, da morte do pai. É tudo um aprendizado que ajuda a gente, né, na fé, a caminhar. A gente tenta muito falar da vida de Santa Rita.
levar essa devoção, porque as famílias estão sofrendo mais. As esposas, os esposos, mãe com os filhos. Eu vejo que tá muito difícil. Mas traz conversa, explica, mostra a vida de Santa Rita para que a pessoa veja no santo uma coisa possível de ser realizada na vida dela. É de acreditar de verdade. Vai acontecer. E não desistir. Não foi na primeira novena que eu consegui a graça de Santa Rita. Não foi na segunda novena que eu consegui a graça de Santa Rita. Não foi na terceira novena. Foram muitas. Acabava uma, começava a outra ali na insistência com Jesus mesmo. E ai, Santa Rita, interceda por mim. A senhora foi capaz de ajudar seu marido. Então é lindo. Nada do que a gente fale, a gente vai conseguir demonstrar quem é Santa Rita. Ela é maravilhosa. Uma das coisas que você comentava, né, a respeito de viver a santidade hoje em dia, as coisas que a gente fala bastante aqui no podcast, né? Antigamente, por mais que fosse difícil, né, você viver a santidade, mas acabava sendo mais fácil porque você já vivia para a igreja, né? Você já vivia aquela busca em Cristo. Hoje em dia as coisas se separaram muito. Então, você viver a santidade hoje acaba se tornando um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Né? Não é impossível você viver a santidade no trabalho, não é impossível você viver a santidade no seu dia a dia, aquilo que a gente já foi comentando. Mas parece que, antigamente, uma pessoa que era radical era aquele que era fora das questões de Deus, né? Hoje em dia, o radical é aquele que é de Deus. Né? Então, os valores se inverteram muito. Então, para você ser santo hoje, você precisa ser radical primeiro, para você ir contra as coisas do mundo, falar, não, eu quero viver essa santidade, eu quero viver isso, então estou no caminho. E aí você começa a olhar para os exemplos dos santos, e você se depara com Santa Rita, você fala, cara, ela, né, tipo, ela conseguiu viver tudo isso, né, viver a dor, viver ali, ela viveu carregando a sua cruz com amor. E hoje a gente reclama por qualquer coisa, né? Você pega o exemplo do marido mesmo. O marido era aquele que ia para a guerra, matava e voltava para casa, jogava as roupas para ela ali, tal, lave minhas roupas tudo sujo de sangue, sabendo que ela era uma pessoa que buscava Cristo e não concordava com aquilo, mas em tudo ela olhava, fazia com amor, né? E ao mesmo tempo ela já ia entregando, né, o marido para Cristo nesse sentido. Fala assim, o senhor sabe que E voltando naquele ponto também, né? Ela tem um temperamento forte, então já pensou pra ela ver essa situação? Ela fala, não, vou bater de frente com esse cara, né? O que ele tá achando que é, né? Não era desse jeito, né? Eu acho que ela queria, ó, eu entendi, assim, ó. Então. Eu falo muito sobre isso, porque lá nas nossas partilhas, muitas vezes, quando a gente tá rezando na casa, dependendo da moção que o senhor traz, né? Mas, assim, a vida dela, o que a gente tem testemunhado ao longo desse movimento. A gente vai rezar a novena dela. Mas ali numa simples entrega e abertura do coração, da alma, né, entregando a família, a gente vai colocando intercessão e pedindo a intercessão dela, a gente vai percebendo o quanto Deus vai agir. Eu posso relatar com todo o meu coração quantas famílias nós visitamos. Muitas, e tem sido muitas. E onde a gente vai com ela, eu até falo para você, onde ela entra, pode aguardar. Gente, a gente vai vendo ao longo do passar dos anos, transformação, a conversão, a mudança de vida, porque é isso que ela tem. Porque à medida, por mais que a pessoa não vá lá, não conheça, mas de alguma forma, um dali conheceu, um dali estudou, e aquela pessoa está clamando pela conversão, e aos poucos, sim, porque não é da noite pro dia, como a Thaís falou, vai acontecendo essa transformação. E aí você encontra com as pessoas, ou elas vão até a gente. Ela fez uma grande revolução, menina. Ela veio para nossa casa realmente como naquele dia vocês entraram lá e vocês falaram. Ela veio e transformou. Aí a gente vai vendo as pessoas pastorais na igreja, vão voltando,
vão casando, vai acontecendo uma história. Por quê? Porque é isso que traz a verdade, né? Vai transformando a nossa história. A gente vai olhando para Cristo e vai vendo, poxa, está errado aqui, precisa mudar, como você falou. Imagine quando Paulo volta Teve um dia que ela sai muito, muito com vontade de largar a mão de tudo e vai para casa da mãe dela. A mãe dela já está no leito de morte. Ela perde os dedos. E aí, no leito de morte, ela vai lá conversar com a sua mãe e eu vejo assim, a sabedoria. E ela conta tudo para a mãe. E a mãe fala para ela: você lembra de todas as vezes que nós sentamos à mesa e o papai lia aquela oração? Né? O verótico, né? Eles partilhavam todos os dias essa. Onde, né, tiver que leva a esperança, eu não vou saber dizer agora com todas as letras a oração, perdão. Mas a mãe dela fala isso para ela e fala assim: você conhece o amor de Cristo? Então que você possa perdoá-lo e amá-lo. Então ela vai para a beira do rio, né, sobe lá as montanhas, falam lá nas montanhas. Um dia o padre Rogério falou para mim: ô, santinha para gostar de se esconder. Ele disse: por que você não disse para mim que ela gostava de ficar lá naquelas alturas que eu não tive coragem nem de subir, que eu fui de elevador? Eu pensei que o senhor já conhecia, né? Porque a gente acha que todos sabem, né? Enfim, não é. Cada um tem a sua história, cada um tem, né? Música tem a sua devoção. E aí ela sobe no monte. Depois que está acalmada, ela volta. Mas antes dela voltar, ele vai onde bom. E ela olha para ele e pergunta por que ele fazia aquilo. Por que ele matava? E ele fala para ela assim: porque eu não conheço outra coisa. Desde pequeno fui treinado para matar. Desde pequeno meu pai me ensinou que eu tinha que vingar. Eu tinha que lavar a nossa honra com o sangue, né? Que caça, para quem não sabe, eram famílias que viviam como se fosse a prefeitura, né? Era assim que regia. Então, por exemplo, eles eram donos da maioria dos comércios. Se aquela pessoa ficasse devendo e não pagasse, ia com a vida. Então, era assim: não pagou, paga com a vida. Fez uma ofensa, paga com a vida. E muitos dos irmãos de Paulo morreram desta forma, assim como ele, né? Dele mudar de vida, de discordar dos poderosos, é que ele foi morto. E aí ali começa a verdadeira conversão de Paulo, através do momento que ela compreende que ela precisa mais dar amor do que ser amada, né? Que ela vive essa verdade em Cristo, e aí então se dá a mudança de vida de Paulo. Porque ali ela fala perdoa, ela pede perdão a ele como a mãe. Perdoa porque eu não sei. E você precisa mais, né? Você precisa. E ali vai começar a transformar Paulo, né? Através do amor. Então ela esperava ele nas madrugadas para dar o que ela sabia. E ele, dali em diante, ele promete que ele não vai fazer. E ali ele começa a negar mais, ele começa a ser odiado por aqueles outros poderosos que se da família, mas que, na verdade, entre eles só era vingança, dor e, né, desesperança. E no final de tudo isso, né, o que é mais lindo é que se conclui, né, o propósito dela de vida. Quando depois, como a Thaís falou, ela perde os filhos, ela se encontra também como todo mundo na dor. O que você faz? Você se lança, você grita, você chora, você se revolta, por 5 minutos que seja, você grita, você chora, você fala: meu Deus, eu fiz tudo errado, né? Perdão, Senhor, mas a gente recobra, né? Então, o tempo que ela ficou dessa dor, o tempo que ela ficou que ela não foi aceita no convento, porque ela não poderia entrar daquela forma, cheia de dor, para descontar, para esconder a dor. Como que ela poderia cuidar? Ela precisava daquele tempo. Então, depois ela recobra, ela lembra dessa oração feita na mesa, né, ao se doar com uma mãe que está dando à luz. E ali, então, ela compreende essa verdade de Cristo, né? E ela entende que ela veio para servir, não
servir. Ela veio para servir. E então ali se dá o início do fim daquela guerra. Poderosos. Tal foi, né, para quem sabe também, estudem a vida dela, a gente tá dando só um pitaquinho aqui, porque é para vocês estudarem, irem buscar. Mas assim, quando o cunhado dela que a odiava, porque ele considerava que ela que foi a culpada da morte do irmão, que ela, desde que ela entrou, muitas coisas aconteceram de ruim na vida deles, enfim. E o Leonardo, o cunhado dela, ele tá padecendo da lepra já tão avançada lá em Cássia, matando-a muito. Ela foi a única capaz de entrar e de cuidar. E a coisa mais linda que me encanta é o perdão verdadeiro que ela dá. Né? Um homem que foi capaz de tirar os filhos dela para treinar para matar. Imagine a gente como mãe. Uma mãe vira uma fera, uma leoa para defender os seus filhos. Agora, ela ali, quando ela compreende essa verdade de que ela entende que mesmo lá quando ela pediu, e naquela hora ela não tinha consciência do pedido dela, né? Por isso que a gente tem que saber o que pede, né? Muito bem. Mas na verdade, né, ela sabia muito bem o que ela pedia. É que a gente é humano e a carne sofre, né? Então, ela entra ali, mesmo a irmã dele também estava no convento, ela disse, você vai morrer. Ela disse, mas eu vou, porque o amor de aí me permite que eu deixe, né? E ela vai lá e cuida dele todas as noites, mas o que é mais lindo, além de cuidar, o que ela pedia, ela trouxe o crucificado que era do quarto dela para o quarto dele, e ela se ajoelhava, depois de cuidar dele, ela se ajoelhava e ela pedia, Senhor, que não seja só o filho, principalmente a alma, restaura a alma, né? E ali ele é curado, né? Recebe um milagre. Quando ele percebe que ele está sem nenhuma ferida, que ele está inteiro, que foi largado às traças, que ele estava condenado à morte. Ele percebe, ele diz assim, então era tudo verdade? E ela diz para ele assim, o meu amor não é tão assim, o amor dele. O amor dele é capaz. E aí ele fala assim, quero experimentar. Eu quero. Ele se decide. É uma decisão, né? Como você ia dizer na santidade. Santidade é uma decisão. Precisa decidir buscar. Fácil? Não é. Jesus mostra para nós. Santa Rita na sua vida mostra para nós. Nossa Senhora mostra para nós. Então, fácil não é. É a cada dia, a cada passo, cada sofrimento, saber buscar, né? Porque ela ali, ela podia ter buscado ele, aquela raiva, a mágoa, corroer. Perdoou, amou, restituiu não somente mas da alma, né? E ali ele vai pedir perdão por paz, né? Enfim, aquela guerra que era das duas famílias poderosas. E ele vai lá em de paz, tanto que o homem está empunhando a espada já para matar. Ele diz, eu não quero mais. Quero mais. Ele olha para Santa Rita e ele diz, e ela salva os dois filhos dele, mesmo sabendo que o filho dele matou isso. Né? É amor ou não é? Deus. E o que eu acho assim mais interessante, né, na própria catequese da igreja, né, a respeito da vida dos santos, é exatamente isso, né? Que a gente consegue, né, por mais pequenos que seja assim, né, a vida dos santos, a gente consegue ver um pouquinho da nossa vida na vida deles, né? Então a gente consegue, por exemplo, a gente vê que todos os santos, eles de alguma forma apontam para Cristo, né? Então a gente vai ver exatamente isso, né? Tanto que os próprios protestantes não concordam com isso, porque eles acham que é uma forma de a gente estar adorando, né, os santos, alguma coisa assim, né? Coisa louca da cabeça deles, né? Se eles conhecessem a vida dos santos, saberiam que não é bem isso, né? Se eles conhecessem o que a igreja fala sobre a vida dos santos, saberiam que é mera loucura mesmo na cabeça deles, né? Não tem outra explicação para falar. Exemplo de... Exatamente. Então, quando a gente vê a vida dos santos, a gente tá vendo como que eu posso chegar até Cristo, né? Como que esse santo, essa pessoa aí, ela chegou até Cristo, né? Como que ela, de acordo com a sua vida, do seu estilo de viver, né? E todos os seus jeitos, né? Com seus temperamentos, com a sua forma de viver, né? O estado em que estava. Como é que ela conseguiu ser santa? Como é que ela conseguiu
transformar tudo isso para o bem dos outros, né? Não só para o bem próprio, mas também para o bem de todos, né? E aí a gente vê o exemplo de Santa Rita, né? Que conseguiu, de alguma forma, transcender, né, a dimensão do amor, né, a dimensão do perdão. Né? Que o próprio Jesus no Evangelho diz, né? Se amar somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Né? Não faz isso também os pagãos? Né? Aqueles que não acreditam em mim também já não faz isso? Então não é novidade nenhuma. Agora, quando a gente vê a pessoa que viu, né, os seus filhos morrerem por causa que foram treinados para lutar na guerra e tudo mais, indo lá curar do seu cunhado que estava com lepra, né? Então aí a gente já vê uma dimensão totalmente diferente, né? Tipo, ela amou até os seus inimigos, né? Aqueles que no fundo pareciam estar contra ela, né? Pareciam estar meio que de alguma forma querendo, enfim, ignorando, e prejudicando ela. E ela vai lá e cuida, né? Quando ninguém, né? Naquela época a lepra não tinha cura, então os leprosos eram tudo isolado, né? Quando ninguém tinha coragem de se aproximar, ela se aproxima. Mas, exatamente, não por questões pessoais, assim, agora ele vai ver que eu sou bonzona, né? Mas no sentido de, não, eu vou levar Cristo porque essa pessoa está em um momento de necessidade, está morrendo, lepra não tem cura. Então ele precisa conhecer a Cristo, né? Antes que ele morra. Antes que ele morra. A A salvação da alma é mais importante que a salvação do corpo, né? Então ela vai e leva Cristo para aquela pessoa e de alguma forma tratando dos ferimentos dele também. E aí a gente já consegue perceber um milagre, né? Sim. Que é a própria cura, né? Desse... Do interior, né? A cura da alma. Daquela raiva que eles tinham de tudo, porque como Paulo foi treinado para matar desse... Conheceu o amor de verdade, né? E ali naquele gesto dela, ele o amor verdadeiro sem pedir nada em troca. Né? E a pessoa que olha para a vida de Santa Rita fala, nossa, como ela foi boa, né? Mas com a graça de Deus, né? Com a Então graça de Deus. a gente já percebe esse ponto, né? Então eu olho para Santa Rita e eu acabo vendo o quanto Deus foi generoso com a vida dela e o quanto Deus não pode ser generoso com a minha vida também. Né? A gente pega, por exemplo, a Santa Mônica, né? A mãe de Santo Agostinho, que era um cara louco lá das filosofias lá, foi criado foi criado, né, com educação católica e tudo, mas depois foi para outras religiões, outros segmentos, né, e ignorando a vida do mundão e vai que vai, né. Daí depois, né, e Santa Mônica lá de alguma forma, né, falando, filho, esse caminho não é certo, não sei o que, fala, não, mas eu vou ver do meu jeito, não sei o que. Ele acaba tendo filho, né? Vive uma vida louca lá, sem casamento e tudo mais. E ela lá, o que ela faz? Ela começa a rezar, pedindo a Deus a ajuda, a graça, né? Para converter o filho. E daí o tempo vai passando, né? E Santo Agostinho, com aquela intelectualidade, né? Que é muito admirável nele, acaba, né? Meio vendo, não, isso aqui realmente não é correto. Por causa desses pontos, assim, né? Bem razão mesmo, né? Por causa desses pontos aqui não faz sentido. Então vamos para cá. Uma outra religião, outro ponto, assim, esse aqui já fala de Deus, entendi, então vamos lá. E depois ele acaba voltando para o catolicismo, porque ele via que nenhuma religião em si tinha um nexo no sentido da razão mesmo, né? E com isso ele acaba vendo as homilias de Santo Ambrósio, né? Que era um bispo bem razão mesmo assim também, mas que fazia esse link com a fé, né? E aí a gente vê o caminho que Deus traçou através das orações de Santa Mônica, para atrair o seu filho de volta para a igreja, né? Então é uma via bem ordinária, aquilo que a gente já estava falando mesmo, né? Ela não precisou ir lá encher o cara de argumento, encher o saco do menino, né? Falando de, né, você vai para a igreja assim, não sei o quê, né? Enquanto você estiver na minha casa, você vai... Enfim, enquanto eu cuidar de você, você vai fazer o que eu quero. Quando você estiver embaixo do meu teto, você vai assim... Algo nesse sentido, né? Foi uma via tão ordinária que, através das orações de Santa Mônica, que Deus traçou para atrair Santo Agostinho, que, de alguma forma, ele acabou... Tanto que depois, né, ele acaba... Quando ele se depara, né, com o catolicismo, novamente, ele fala, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Estavas tão dentro aquilo que eu procurava tão longe, né? Estava tão perto aquilo que eu procurava tão longe, né? Tão dentro aquilo que eu procurava fora de mim, né? E ele consegue entender, então, que a maior dimensão de Deus está no amor
mas principalmente no forma como ele se aproxima, né? Então é interessante. Então aqui já pegando um outro santo como exemplo, né, a Santa Mônica, vai demonstrar isso, que a Santa Rita, ela também tem essa questão, né, de rezar pelos filhos, rezar pelo marido, tanto que ela ficou tempo rezando, né, pela conversão do marido, né? Não foi, como diz a Thaís, né, não foi uma novena que eu consegui a graça, né? Não foi duas Foi novenas. muito. Então, a própria Santa Rita também na sua vida, não foi um dia rezando pela conversão do marido, pronto, ele se tornou santo, né? Mas assim, também teve a parte da oração, mas também a ação, né? Ação. Ela percebeu que era necessário ela, por exemplo, ele foi criado dessa forma, então deixa eu tentar desse jeito para me aproximar dele, né? Então, todas essas questões, nossa, isso é realmente incrível. Deixa eu te falar. Você falou de Santo Agostinho, mas foi acaso. Em Providência. É. Santo Agostinho, né, é um dos santos de devoção de Santa Rita. Não sei se você sabia disso, mas é. Santo Agostinho, Santo Nicolau de Tolentino e São João Batista. Né? Foram os santos os quais, por meio deles, da proteção deles, ela pedia muita intercessão, foram os que concederam a ela a graça e o milagre dela. Porque ela pedia a Deus, mas humanamente é impossível. Uhum. Mas, por tanta perseverança, persistência, oração e ajuda dos amigos do céu, né? É. Ela pôde encontrar essa graça diante de Deus, né? E alcançar mais esse grande, falo assim, amor de Deus na vida dela, que era a paixão dela ser religiosa, né? Tornar aquilo que ela tinha como direção em sua vida. Mas depois, ainda no convento, algo que me chama muita atenção é o estigma, né? Que ela traz quando ela está numa já dentro, ela já estava com esse desejo tanto, né? Fazer essa participação com Cristo. E ela sai do convento, né? Para fazer parte de uma pregação da perto, ela queria muito. Então, concede a graça que ela fique livre da estigma por um dia, porque ela não poderia ir. Todas as irmãs iam, mas ela não poderia. E ela fica de joelhos diante do Senhor e pede a Ele. Senhor permitir, o Senhor quiser, gostaria muito de ir. E ela volta tão quanto apaixonada. E ela se doa mais ainda em prol de rezar pelas famílias, gosto dela, famílias, né? Não somente as famílias, mas como os sacerdotes, os religiosos, porque ela rezava muito por eles, tanto que ela converteu mais a fundo o coração de todas aquelas. Em alguns relatos que eu li, as irmãs às vezes ficavam entediadas de tanto que formava fila na porta do convento com um papelzinho de agradecimento e um papelzinho de pedidos de oração. Aí ela é declarada em Cássia santa em vida já, né? E santa, né? Então, aí as irmãs às vezes ficavam, meu Deus, não vai parar nunca essa fila de pessoas pedindo, né? Intercessão, né? E assim, ela com muito carinho apresentava diante de Jesus, mesmo com toda a sua condição. Ela tinha muitas dores, a vida pedia muito, porque muitas vezes as irmãs não conseguiam nem chegar no quarto, colocavam por debaixo da porta, fizeram para poder enviar o alimento, né? Porque elas não conseguiam. Né? Então você imagine o sofrimento, mas ela não reclamou, eles relatam que ela nunca reclamou, mas que ela dedicou e doou inteiramente para a família. Imagine uma guerra por meio de uma intercessão dela de doação, de mortificação por si. Mas quanta entrega ela teve a Deus para a gente é muito, né? A gente vê que tá muito no chinelinho aí. Hoje qualquer pedrinha no sapato, a gente vai conectar, a gente tira uma pedrinha aqui. Já recebeu. Então. Já recebeu. São poucos, né? Os santos. Deus, isso. Sim. Antes de vocês comentaram, é que nem vocês falaram, se a gente deixar a gente fica falando um tempo bom, porque é gostoso você ouvir sobre Santa Rita, né? Mas uma das coisas que marca bastante pra mim a vida dela
É um momento ali, voltando um pouquinho na conversa, é o momento que ela tá rezando pela conversão do marido. Logo depois que seu marido morre, né, que já foi falado isso, o irmão dele pega os filhos dela para vingar a morte do pai. Aí com a intenção de que, não, o que vocês estão fazendo é certo, né? Porque foram criados dessa forma. E aí Santa Rita, ela chega no momento que ela vê tudo aquilo não aceitando, sabendo que era errado, o que que ela faz? Ela fala, Senhor, antes o Senhor levar eles do que eu perder eles, né? Coragem. Então, olha para você ver quando a oração de uma mãe é tão valiosa. Então, você que é mãe, que está nos assistindo, você que tá aí, você pode ter certeza que Deus é vamos dizer assim, ele ouve muito a oração, né? Não somente das mães, de todos, mas em especial, assim, vamos dizer que é das mães, né? Porque uma mãe não vai negar algo pro seu filho, ela não vai pedir algo de errado pro seu filho, mas ela desejar que o seu filho vá, né, vamos dizer assim, morra, do que perder a alma dele, isso é demais. Então é uma coisa que muitas vezes a gente olha para ele e fala, nossa, será que a nossa realidade existiria essa coragem? Porque é uma dor Muito sobre isso, insuportável, né? Sim. Exatamente. Para as pessoas que perdem, né? Passei por uma coisa semelhante. Eu tenho certeza que envolveu ele ali, porque diante da situação, o médico ele já tinha feito tudo, aparelhos tudo parado, sem resposta, mas eu também tive que fazer esse cadinho de experiência que me doeu muito, eu não vou mentir, mas que força maior é do Espírito, dessa graça, né? Quando eu disse para Jesus, com os aparelhos parados, o médico batendo na cabeça, que não sabia mais o que os enfermeiros olhando, dando tudo para Jesus. Naquele momento, a cena do Calvário, olhei para ele e disse, se não quiser levar o meu filho, mas, sabe, é além, dá para explicar. Não permite eu e nem outros filhos que voltem. Naquele exato momento que eu acabei de dizer essas duas palavras, e eu parece que aquele quarto do hospital virou Calvário. Via Jesus, Nossa Senhora, padecente da dor. E ali quando eu acabei de dizer essas palavras, novamente eu vou. Então, o médico depois, né, muito depois, 3 horas depois, eles vieram me dizer que já estava tudo certo para encaminhar para terapia intensiva, já estava que não ia voltar, mas Deus é tão maravilhoso que quando Ele faz a obra, Ele faz por inteiro, né? Meu filho não precisou ter limpado nem nada, ele foi voltando aos poucos, foram longos dias de hospital, mas para honra e glória do Senhor ele está aí, né? Vai fazer 9 anos amanhã, graças de Deus, né? Então, é a nossa fé, né? É a busca pela santidade, é o confiar, o pedir a coisa certa, né? Porque é só Deus que sabe o que é melhor para nós, né? E ela nos ensina claramente. Algo também que eu me desculpe agora, eu achei fenomenal, assim. Um dos milagres pelos quais ela foi canonizada foi de um rapaz estrangeiro. Não sei se eu vou saber ler o nome dele aqui para vocês. Jursken, o nome dele. Jursken. Tem um filme. É estrangeiro, né? Tem um filme que saiu recentemente. Não tinha. Saiu recentemente. Esse filme é fantástico, relata a vida do que acontece com este jovem. É parecida com a vida de Santa Rita. E o filme relata, né, a paixão do jovem casal, mas um vilarejo que se dava igual a Santa Rita de Cássia. O vilarejo de Santa Rita era tudo orquestrado e tudo dito pelo prefeito e pelo delegado, era comandado. Eles que ditavam as regras dali do lugar, dos moradores. E não gostaram da presença dele e acabaram ferindo ele gravemente.
Eu tô dando só uma pitadinha que vocês vão buscar lá. O filme lá. Busquem por filmes de Santa Rita que já automaticamente vai aparecer lá. E aí, ao longo da história, ele é ferido gravemente, tem situação, e a moça, então, essa pequena intercessão. Tá? Lá havia uma igreja onde ela. E ela começa a pedir. Ele relata durante tempo depois que ele sentiu uma presença de fé. Uma presença de fé, porque ela pedia, ela colocou um pretinho, a imagem de Santa Rita nas mãos dele e disse: você não está sozinho. Eu trouxe Santa Rita para ficar com você e ela vai cuidar de você. E não tinha condições. Ali onde ele estava, não tinha bolsas de sangue, era muito precária a situação. Enfim, ele foi transferido para o hospital e é um dos milagres que a igreja reconhece para dar canonização de Santa Rita. O padre Meyer Bruin é quem fez essa investigação. Não é lindo, vale muito a pena ver, mas o que acontece no finalzinho, assim, ele volta para a cidade, porque eu vou falar, mas ele volta para a cidade para pôr fim àquela situação. Ele, a exemplo de São perdoa aqueles caras assassinados. Ele fala: eu só quero paz. E aí eles casam, muda toda a história daquelas pessoas daquele lugar, e a santidade também. Buscam viver. E aí se está conhecida, ela se torna mais feliz. Então é muito lindo, vale muito ver a intercessão dela. Ela não vem só para interceder, para fazer um milagre, mas ela vem para ajudar a gente a entender melhor e a se aproximar melhor de quem ele entender e ter mais. Tem algo que é interessante também na vida de Santa Rita. A senhora estava comentando, né, eu não falei de Santo Agostinho por acaso, né? Que da ordem que ela entrou era dos agostinianos. Né? Então, E algo importante também comentar é que aquele momento lá que o Daniel falou, né, da oração que ela fez, né, para Jesus pedindo a morte dos filhos, né, em vez deles se perderem. Tem uma frase, né, do Chapolin ou do Chaves, né, que diz, né, eu prefiro morrer do que perder a vida. E muitas pessoas acham engraçado, meio contraditória essa frase, mas ela no fundo ela tem um sentido, né, que morrer em vez de perder a vida a gente não perde simplesmente com a morte, né, a gente pode perder a vida no mundão, né? Então, essa oração meio que ela fez meio direcionada para os filhos, foi uma, digamos assim, também uma oração que o Chapolin fez, né? Tipo, eu prefiro morrer, como diz, né, São Domingos Sábio, né? Antes morrer do que pecar, né? O pecado, ele realmente é uma forma de a gente perder a nossa vida, né? Então, quando a gente tá meio que no mundo, assim, com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, a gente acaba vendo, né, nossa, perdendo minha vida, o que eu tô fazendo aqui, né? Então quando a gente direciona, né, o nosso olhar voltado para Deus, né, a gente acaba vendo, isso aqui realmente não convém, né, não é necessário, não é bom para minha vida, né? E ela viu nisso, né, nos seus filhos. Então, quando ela fez essa oração para os filhos, né, para Deus, pedindo pelos filhos, ela estava querendo dizer exatamente isso, né? Senhor, é melhor que eles morram do que eles vão e criem essa revolta no coração deles de querer vingar o pai, acabem morrendo na guerra e acabar indo para o inferno, né? Então, é melhor agora que eles já estão preservados, sem essa revolta no coração e, enfim, com um olhar voltado mais para o alto, Senhor, que eles morram do que futuramente eles venham perder a sua vida, né? Nesse filme, ele fala exatamente isso. O vilarejo não trouxe morte para ele, mas trouxe vida, porque tudo aquilo, ele encontrou a paz, encontrou a verdadeira paz, né? Que antes não tinha, ele estava no mundo, ele era viajante, né? Ia curtindo o mundo e andando pelo mundo, conhecer, e ali foi a verdade, né? Encontrou com a verdade que a gente precisa buscar aqui dentro, né? Sim. Filhos e filhas amadas. Essa é a verdade, mas a gente nunca pensa sobre isso.
Outro ponto legal que vocês comentaram, né, a respeito da vida de Santa Rita, é como ela deu sentido aos seus sofrimentos, né? Que nem eu tava conversando hoje em dia com a Nádia, né? A gente foi na adoração, né? E ela tava lá, né? Na adoração, né? Daí depois a gente saiu, né? E ela meio que saiu e conversou com nós também. Daí é interessante que ela falou, né? No lugar que ela ficava, que tinha as estações, né? Que ela acabou desenhando com a própria mão, as estações da Via Sacra, né? Uma forma que ela conseguia também, né? Nesse sentido, é dar sentido aos seus sofrimentos, né? O quanto ela se uniu à cruz de Cristo, né? E aí a gente percebe, né? Tudo aquilo que a gente já comentou, né? Santa Mônica, né? Com seus sofrimentos, pedindo intercedendo pelos seu filho Santo Agostinho, né? E todas as questões que a gente vê hoje em dia no mundo, né? Quantas mães não estão desesperadas, né? Porque os filhos estão perdidos aí na vida, né? Quantas mães não estão assim meio que desesperadas porque o esposo, né? Estão desesperados porque o marido parece que não tem jeito, parece que misericórdia, né? Quanto mais fala de Deus, mais louco fica, não sei o quê. Os próprios filhos também, né? Então, assim, vocês são um testemunho, né? A própria Santa Rita também é testemunho, né? Do quanto, quando a gente coloca um sentido no sofrimento, ele acaba mudando totalmente a perspectiva, né? Digamos assim, esses dias eu estava na faculdade, né? E a gente meio que tem uma aula que a gente faz que é a história da psicologia, e a gente vai estudar, né? Daí é com a turma lá da psicologia mesmo, né? A gente tá fazendo filosofia, daí acaba mesclando a sala tudo, né? E a professora de psicologia meio que acabou falando isso, né? Do sofrimento. Ela falou, é que as pessoas têm que fugir do sofrimento, não sei o que, o sofrimento ele não é bom, sabe? E meio que relacionou o prazer com a felicidade, sabe? Então a pessoa ela é feliz quando ela tá sentindo os prazeres, né? Essas coisas assim, sabe? Algo nesse sentido que ela falou. Eu, assim, nossa, né? O mundo hoje em si É, está fazendo com que as pessoas elas foquem nisso, né? É o próprio Na mundo verdade, ensina não isso. quer, porque eu acho assim, hoje as pessoas não querem olhar mais para a cruz, para Jesus na cruz. Sim. Você fala da cruz, você mostra a cruz, é loucura. Ah, imagine, foge, não volta mais. Muitos não voltam mais. Mas qual foi a direção que Jesus disse para você? Se queres vir comigo, tome a sua cruz. Não é? Sim. Aí a pessoa fala assim, mas como tomar a cruz? No dia a dia, nas pequenas coisas. No mundo tereis aflições, mas coragem. Eu venci. Querem rezar um Né? Pai Nosso e a E coisa pronto. acontece, E fala, que tudo Ai, faz você uma pergunta vez. pra Santa Rita dos seus filhos. Ai, mas já fiz, filho, mas faz de novo. Não, eles querem começa outra, milagre não assim, querem né? isso. Não querem aceitar Passar o tempo, né? Sim, O sofrimento faz parte da e é o salve rainha, né? O vale de lágrimas, sim. né? A constante comunhão com Jesus, através dos santos, porque é possível, né? Porque é muita batalha, muita luta. Isso. Todo mundo, quem não está sofrendo? Quem não está sofrendo? Essa é a questão. E as pessoas estão mascarando, tentando mascarar o seu sofrimento com falsas felicidades. De momentos. E Exato. depois o que acontece? Dobrado. E aí vai de novo buscar satisfação onde não encontra. E por que as pessoas estão cada vez mais vazias? Porque não tem Deus. Porque não querem Deus. Porque aceitar a Deus, eu preciso olhar para a minha realidade e ver o quanto sou falho e eu preciso mudar. Eu preciso aceitar os mandamentos, as leis. E as pessoas não querem. Então, falar dos santos hoje é uma loucura? Mas é maravilhoso. A alegria que vem, a alegria que a gente tem, cara, não há nesse mundo. A alegria verdadeira de Cristo não há nesse mundo. E é isso que a gente tem que bradar, porque Cristo venceu a morte, né? Ele vive, mas as pessoas estão mais mortas em vida. Sim. Teve a primeira pregação que eu fiz, né? Eu falei sobre a questão da vocação e tudo mais, mas também eu falei um pouquinho do sofrimento, né? Eu entrei numa frase, né, que diz assim, né? Não há ressurreição sem cruz, né? Sim. Não há vitória sem uma luta, né? Então a gente não consegue, né? Por exemplo, eu quero
Sim, eu quero 2 milhões de dólares. Mas, pô, você não trabalha? Eu quero. Vai. As pessoas que chegaram lá não nasceram no berço de ouro, que é aquelas que nascem, né? Privilegiados, mas o dinheiro vai assim também. Né? Não trabalhar, não continuar trabalhando, não tem como o patrimônio, né? Continuar. Então, todo mundo tem isso. Todo mundo tem uma luta, né? As pessoas chegaram lá em cima, ninguém sabe o que ela passou para chegar lá. Já quer logo chegar no mundo. Então. Mas não quer passar pelo cadinho, né? Então é isso que faz a diferença, né? Hoje o mundo está muito assim. Eu quando eu quiser. Não é assim. O mundo ele não consegue enxergar um sentido pro sofrimento, né? Tipo, sofrimento, não, é algo ruim, então eu rejeito. Daí acaba meio que indo buscando os prazeres, mas quanto mais busca os prazeres que são algo momentâneo, aquele sofrimento que por algum momento acabou sumindo por causa dos prazeres, ele acaba voltando, e quando volta, ele volta com um dobro do peso, né? E todas as questões, e daí faz a pessoa se mergulhar mais ainda nos prazeres, né? Para buscar como essa fuga mesmo dos sofrimentos, né? Então é aí que a gente encontra, né, sentido na próprio Cristo, né? Ele não fugiu da cruz, né? E assim, é isso. Imagine a meio de, né, guerra, onde você não podia falar qualquer coisa. Né? Morto. Se você contrariasse lá, tá morto, né? Outra coisa, você não podia, ela, mulher, não tinha nem como falar. Se sentasse à mesa, era calada, muda, tinha só lavar, passar, cozinhar, né? Os afazeres da casa. E imagine quanta dificuldade. Mas ela não parou nisso. Ela olhava. Cristo, cada vez que ele caiu, ele fez o quê? Quando ele não conseguia ali, ele trouxe Cirineu para mostrar para nós que ele seria. Não é? Então ela viveu essa realidade, ela sabia que ela podia culpar. Então todas as vezes, né, esse livro traz essa realidade no dia a dia, do dia a dia dela, né, reza o dia a dia com ela. E eu acho fantástico isso, que em meio ao cotidiano, ao sofrimento de cada fase da vida dela, que ela vai ensinando a gente, né, a levantar, a continuar, mas a mira e a meta dela, o olhar dela era sempre em Cristo. Sempre. E é assim que a gente vence. Sim. Né? E isso que a gente aprende com todos os santos, né? A gente acaba vendo, por exemplo, muitas vezes a gente acaba vendo, né? Só os grandes feitos dos santos. Então a gente olha para o Padre Pio, aí ele levitava, ele recebeu os estigmas, né? Como se fosse algo bom. Recebeu os estigmas, nossa, ele bilocava, não sei o quê. Nossa, era um santo fenomenal. Mas quando você vê, os estigmas doíam muito, sangravam, fediam, todas essas questões, né? E todos os sofrimentos mesmo da vida do Padre Pio, né? Ninguém olha para o sofrimento ou para as dificuldades que o santo vivia, né? Ninguém Só vai olha viver a para as dificuldade. glórias, né? Nossa, esse santo aqui era muito bom, Ela né? que nem nela. Foco no impossível. É. Eu quero impossível. Eu quero impossível. Viu? Mas será que esse para você agora vai ser bom para sua alma? Não, que isso não vai conceder. É claro que do jeito dele ele vai conceder aquilo que nós precisarmos e merecemos. Mas às vezes a pessoa vai querendo já assim, daí disse, Do dia para noite. não é? Quero agora. E não é. Como ela disse, tantas coisas a gente tem que rezar muito. E se eu merecer, se for para a salvação da minha alma. Mas as pessoas não querem. Né? Só querem a graça do bem próprio, do bem-estar, da sua realização. Mas infelizmente a gente é assim, muito egoísta, né? Muito altruísta. Eu quero. Eu perguntei se quer. Exatamente, né? A gente reza no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Então, reza lá o Pai Nosso, seja feita sua vontade, não tá nem escutando. Nem sabe que tá rezando direito, né? É bem isso, né? Mas metade das coisas a gente não tem. Certa vez, no encontro, eu ouvi o pregador falando, né? Ele pediu pro pai dele ficar pelo menos mais um ano com ele, porque ele estava ali, Jesus concedeu o pai dele voltar depois de morto, uma questão, né? Mas ele disse assim, que naquele dia ele soubesse do que ele
cresceu nesse tempo, ele não faria aquele pedido. Porque o tempo do pai dele já tinha. Então, esse mais um ano foi de muito sucesso. Onde ele escutou quase todos os dias dele. O pai dele estava cansado, que era para ele. Quer dizer, nós precisamos saber o que nós temos, né? Às vezes o Senhor vai conceder, porque Ele é muito misericórdia, né? Mas para que a gente aprenda. A gente está querendo bem para a gente, mas é melhor do que ela. Não é, né? E ele entendeu isso, tendo que suportar muito sofrimento. Quando ele entendeu que o pai dele estava por não é? Então a gente depois precisa ter cuidado também. Deus concede. Ela é a Santa dos Irmãos. Sim, a gente tem visto muitas graças, né? Não somente tantas pessoas que acham apenas, participam, vai, que a gente leva ela, né? As pessoas começam a rezar com ela, testemunham muitas graças, né? Uma vez teve uma mãe que estava doente e ela muito cansada, já não sabia mais o que fazer, e essa comunidade parece que era São Félix, que é a parte. Relatos também. E aí, na madrugada, ela tem uma visão e ela fala, essa santa fala para ela assim: não me conhece, mas eu estou cansada de ver o seu sofrimento e estou compadecida. Eu vou ceder-lhe. E ela explica para essa mãe ir que lá encontraria uma imagem e lá no pé da imagem estava escrito Santa Rita. E era para ela ir ficar desde 7 horas da manhã, que era mais ou menos a conversa, até as 3 horas da tarde. E ela não sabia a graça que ela teve, mas era para ela ficar rezando lá. E enquanto isso, a criança sozinha não, em Santa Rita, né? E ela vai, essa mãe vai. Quando ela volta, em pé, e vai ao encontro dela, muito feliz. Fala, mãe, mamãe, a Santinha mandou lhe dizer que ela escutou as suas orações e eu estou curada para a glória de Deus. Né? Então, é um dos são muitos, quando você vai estudar a história das Pai Pedro, você vai, nossa, né? Eu quero, daí a maioria vai, eu quero milagre, vou lá porque eu quero milagre, né? Como vai atrás de Jesus, eu quero milagre, viu? Mas você encontrou Jesus? Você quer Jesus na sua vida? Que é o mais importante, a pergunta que a gente tem que se fazer. Jesus se encantava com a obediência. Ele concede graças. A passagem dela molhar o galho seco. Aquele galho seco, ela molhava até nascer a roça. Era muito. A obediência nossa, coisas que encantam a gente. Às vezes a gente está pedindo, mas a gente é obediente. Então, que cabe a gente ser obediente? Demora um pouco. Para Deus nos estou merecendo esta graça. Encantador. A Rita é encantadora. E assim, meio que já para encerrando mesmo, né? Tem uma das coisas que é muito interessante na vida de Santa Rita, que é a sua morte. Né? A própria morte dela parece que já acontece alguma graça ali, né? Comentar meio rapidinho, meio básico, assim, só sobre a morte dela, pra gente poder encerrar o podcast. O quê? Perdão? Como que foi a morte de Santa Rita? A morte dela, certa vez, está muito amada, né? Uma das primas, parentes dela vai visitá-la. Quando essa prima visita, ela pede a essa prima para buscar uma rosa no jardim. Acho que ela está delirando.
meio em inverno, sem pelo, como é que vai, né, ter uma rosa no jardim? E ela fala, vai buscar para mim, por favor. E ela vai. E quando ela vai, realmente a gente rosa na mão. E ela diz, e vai para a parreira de figo que tem, que era na antiga casa dela, e você vai encontrar 2 figos bem maduros, você traz que eu estou com vontade também. E estão exemplos da graça, né? Porque ela pede ao Senhor, e o esposo estaria certo, né? Ela pede essa graça a Deus. Então, naquele momento, quando ela se depara com a rosa para trazer perto dos filhos, o sino começa a disparar misteriosamente, né? E ali se dá o odor da santidade, aquilo que pedia, então, e ali se torna um clarão de todo o corpo dela, né? Como se ela entrasse em Cristo, e ela rejuvenesce. Toda o ser dela rejuvenesce. E uma das coisas assim, né? A gente olha para até ai meu Deus, e falando assim, nossa, mas ela é tão feia, né? Morreu assim, então. E, na verdade, não. Foi porque ao longo do tempo tentaram acabar a igreja ótima, o corpo dela pegou fogo. Então, um pouco, né? E no corpo ela morreu. Mas assim, algo impressionante que eu falo, daí sai o odor da cidade, né? O perfume das rosas, fala até o dias de hoje. E as freiras lá, elas pegam o federal, e daí foi plantado rosa, onde as pessoas, elas mandam para muitos doentes, e mandam para muitos doentes em outros lugares, ali diante da corpo dela também. Relato que no começo chegavam as pessoas e recebiam todo quantos males que eram para davam, outros que falavam, saíam falando, e assim, né? E ali se dá a morte dela, né? Mas está até hoje no santuário de Cássio. Isso. A Rita é maravilhosa. A gente falar, tem assunto o ano inteiro. Então. Vejam, chega na hora dos avisos paroquiais. Então. Mas antes de tudo, só agradecer mesmo a presença de vocês. Deus abençoe por esse momento. Eu tenho certeza que, como nós falamos lá no início, se deixasse a gente ficar mais umas 2 horas conversando aqui, porque tem assunto, tem conteúdo. Então, mas Deus abençoe, né? Já nós agradecemos muito. E se Deus quiser, quem sabe uma próxima conversa aí, né? Vocês também. Por esse trabalho lindo. É possível. É difícil. A gente até meio que fala meio brincando assim, né? Mas o fato dos dominicanos virem aqui no nosso podcast foi graças a Thaís, né? Então, assim, foi uma forma de entrar em contato lá e ela foi lá atrás dos caras, né? Conversou com eles tudo certinho. Então, assim, a gente agradece muito mesmo a presença nesse podcast aqui para falar de Santa Rita, né? E tudo mais. Então, assim, quando vocês colaboraram meio que de forma indireta, às vezes, né? Não tá escrito, né? Mas enfim, então vamos para os nossos avisos paroquiais. Estamos no YouTube, né? Então se você receber mais conteúdos, né, do nosso podcast e tudo mais, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe com seus amigos, né? Aqueles que são devotos de Santa Rita, aqueles que gostam, né, da vida dos santos, gostam de se aprofundar, ou até mesmo aquelas mães, né, que têm os seus filhos passando por dificuldades, que tá passando aquele perrengue com o marido, não sabe mais, tá pensando em desistir da vida, né, até mesmo da família e tudo mais. Então mande esse vídeo, né, para falar de Santa Rita para ela, que vai ser muito interessante, né, ela conhecer, né, a vida de Santa Rita. Também estamos no Spotify, ou você pode acompanhar todos os nossos episódios no áudio, né, então assim, você consegue, enquanto você tá lavando uma louça, enquanto você tá dirigindo no carro, enquanto você tá indo para algum lugar, assim, em movimento, né, no meio da rua, fazendo aquela caminhada matinal, né? Enfim, você consegue ouvir nossos episódios, né, no Spotify. E também temos o nosso Instagram, ousoltosonada.podcast, no qual você consegue acompanhar todos os nossos conteúdos, né?
A gente às vezes faz novena lá, então é bem diferente, né? Também nos stories a gente posta os bastidores, né, dos episódios, né? Pra vocês irem acompanhando que vem novidade e tudo mais. Inclusive a gente tá em maio, né? Maio, junho. E em julho haverá novidades no nosso canal. Então se preparem aí porque vai ser bem interessante mesmo. Certo? Já fica mais aquele. Mais aquele. Parece que quando chega uma novidade a gente já lança outra, né? Que vai ter novidade. Essa, né? A todo momento tem uma novidade. Mas enfim, também tem o nosso QR Code na tela aí, talvez esteja na tela também, né, do vídeo aí, para quem não conseguir escanear da TV. O QR Code vai estar na tela do vídeo, né? Então se você quiser ajudar o nosso apostolado, né, seja qualquer valor assim que você puder doar, já vai ser de grande ajuda, né? Porque a gente às vezes conta com convidados que vêm de longe, né? E às vezes a gente precisa dar uma ajuda de custo, alguma coisa nesse sentido, né? Então vale a Até pena, mesmo né? um cafezinho, tá caro o café. Tá tudo caro hoje em dia, né? Então a própria questão, né, de ajudar os convidados que vêm aqui mesmo, né? Alguns equipamentos, né, que a gente vai ter que comprar de novo, né? Porque ganha coisa nova e depois parece que outro dá problema, né? Mas esse aí agora Enfim, são coisas mais boas, né? Mais simples, né? Então a gente conta muito com a colaboração de vocês. Quem puder ajudar com algum dinheiro, né? Faça essa doação no Pix. Ou quem puder nos ajudar simplesmente com as suas orações já vai ser de grande ajuda, de grande valia, né? Então reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai para o nosso apostolado. Que assim a gente já fica muito agradecido, né? Então todas as formas de ajudar vale muito a pena. Se vocês quiserem também ajudar com um convidado, né? Tipo, eu conheço alguém que conhece a vida de tal santo. Manda para nós, né? Seja no Instagram lá ou pelo e-mail mesmo, né? Uma forma de a gente se comunicar assim, para conversar, né? Eu tenho ideia de um tema aí que seria legal. Manda também, né? Sugestão no nosso canal lá que a gente agradece, fica muito grato por isso. Certo? É isso. Deus abençoe novamente vocês por estarem aqui conosco. Como a gente já falou, Bem. amém. Se quiser, logo a gente marca uma próxima conversa aí. Essa aí foi só para aquecer. Só para perder a vergonha das câmeras. Aí depois a gente vai. Mas é isso, né? Agradecer também a Missão Verbo, né? O Padre Cirlei, no qual nós estamos, graças a ele também. Agradecemos ao Padre Leandro por todo o tempo que nós passamos na igreja, que ele nos deu esse livre espaço aí para a gente poder fazer acontecer. E agradecemos a vocês novamente. Então, Acho que é só isso, né? Sim. então é isso. Salve Maria. Salve Maria. Salve São José. Salve São José. E viva Santa Rita! Viva! Viva!